Fala galera do Invenção. Quer entender o básico de uma fonte de alimentação linear da rede até o retificador? Então bora pro vídeo. Antes de tudo, se você ainda não tem experiência no assunto, saiba que mexer com a tensão da rede é muito perigoso. Assim, só mexa deste lado do transformador com o cabo de força fora da tomada. Para este vídeo utilizaremos um transformador de 9 volts, um transformador de 9 mais 9 volts, 4 diodos 1N4007, uma mini lâmpada e um capacitor eletrolítico de 2.200 microfarads. Os transformadores vão ter duas funções, ou melhor, três funções. São elas: baixar a tensão da rede de 127 ou 220 volts para 9 volts, isolar o secundário da rede e, no caso deste, além de baixar a tensão, ele vai também me gerar uma segunda fase aqui no secundário. Os diodos vão retificar a tensão, neste caso deixando passar apenas os semiciclos positivos. E por sua vez o capacitor vai filtrar a tensão depois de retificada, fazendo-a ficar contínua. E ainda temos uma mini lâmpada que vai ser a carga da fonte. Então, aqui no primário, por onde entra a tensão da rede, o cabo é ligado da seguinte forma. Se for 127 volts, é nestes dois fios. E se for 220, é nestes dois, que é o meu caso. Assim, aqui no secundário deve sair 9 volts alternados, assim como entrou os 220. Agora este lado vai ser o nosso GND, terra ou 0 volt. E aqui eu vou ligar um diodo. E depois do diodo nós teremos isso aqui. Só os semiciclos positivos da onda. Agora ligando o capacitor, veja o que ele faz. Nos semiciclos o capacitor se carrega, alimentando a carga no intervalo, enquanto vem o próximo semiciclo para se carregar novamente. E com isso, agora neste ponto já teremos o quê? Tensão contínua. Pronta para produzir corrente contínua e alimentar um circuito eletrônico, por exemplo. Para quem ainda não sabe, este tipo de retificador com um só diodo é conhecido como retificador de meia onda. Isso porque ele aproveita só a metade de um ciclo, ou um semiciclo. No entanto, podemos implementar um retificador de onda completa utilizando 4 diodos. Eles são ligados desta maneira, e veja que ao contrário do de meia onda, não há mais este espaço vazio durante o semiciclo negativo. Agora, para saber como estes retificadores funcionam, vamos falar um pouquinho dos diodos. Já sabemos que um diodo comum em condições normais só conduz corrente quando é polarizado no sentido direto, ou seja, quando a tensão do anodo for maior que a tensão do cátodo. O quanto maior? Geralmente a partir de 0,6 volts. E aqui esta condição é atingida no início de cada ciclo ou de cada semiciclo positivo. Então, partindo do 0 volt, quando atingir 0,6 volts, o diodo começa a conduzir e no final do semiciclo, quando baixar de 0,6 volts para chegar a 0 volt, o diodo corta. E assim, sucessivamente ao longo do tempo. No nosso caso aqui, isso acontece 60 vezes por segundo, porque a frequência da rede é de 60 Hz.
Este tipo de retificador com 4 diodos é conhecido como retificador de onda completa em ponte. E aqui é assim. No semiciclo positivo conduz D2 e D3, e o semiciclo negativo também é aproveitado com a condução de D1 e D4. E finalmente temos o retificador de onda completa com derivação central. Veja que ele é composto só com 2 diodos. No entanto, este tipo de retificador necessita de um transformador com derivação central. O funcionamento deste retificador é a mesma coisa do de meia onda. Só que tem um pequeno detalhe a mais. São 2 retificadores de meia onda trabalhando em contrafase. Assim, só um diodo conduz por vez. Então é isso aí. Só lembrando que temos outros vídeos da série Eletrônica Básica. E fui!